bem-vindos ao nosso painel sobre o alumínio. É um painel que é realizado em parceria entre a ABAL, a Associação Brasileira do Alumínio, e a ABM. A gente já está aqui na nossa 4ª edição de realização. E a gente consegue ainda, a cada ano, trazer informações ainda mais ricas e discussões mais interessantes, né, para esse fórum, que ele é tão importante para a gente estar presente, né, enquanto um evento de mineração e metalurgia. Eu agradeço a presença de todos vocês por dedicarem aí um período do início dessa manhã, de tanto trânsito, né, para estar aqui com a gente, acompanhando as discussões. Eu me chamo Denise Veiga, eu sou gerente da área técnica da ABAL, da Associação Brasileira do Alumínio, atualmente, que é uma entidade que representa toda a cadeia produtiva do metal, desde a mineração, passando pela aplicação, passando pela reciclagem, enfim, todos os players aí pertencentes a essa cadeia. A gente vive um momento que as demandas por sustentabilidade, elas são cada vez mais aceleradas e inadiáveis, né? E o alumínio, ele vem se apresentando cada vez mais como uma solução para atingir esses requisitos cada vez mais restritos em termos de sustentabilidade. Ele é um metal assim, que ele traz vários atributos imprescindíveis para isso, né? Como boa parte dos materiais metálicos, ele é infinitamente reciclável, ele não perde propriedades no momento que ele é reciclado. Porém, o alumínio tem alguns diferenciais, como seu baixo ponto de fusão, que faz com que ele consuma apenas 5% da energia necessária em relação à produção a partir do minério, e também os esforços contínuos da indústria para colocar em prática um modelo de negócio que torna super viável o seu processamento secundário, né, a sua reciclagem. Além disso, é um metal que é extremamente versátil. Apesar de ser jovem, ele tem aí cerca de 150 anos de produção em escala industrial, enquanto que os materiais ferrosos ultrapassam aí os milênios, né, de uso pela humanidade. Ele já está como material essencial para a manutenção da vida como a gente conhece hoje. Ele está em todos os principais mercados e ele também é estratégico para o futuro, né? Esse futuro que a gente não só almeja quando precisa, né, em termos de sustentabilidade, porque quando ele está nas aplicações, ele propicia a descarbonização dos produtos, ele propicia a otimização de processos, né, por ser altamente conformável. Muitas vezes você reúne vários componentes em um, eliminando etapas, otimizando aí os processos, enfim. Então, esse painel visa discutir um pouco sobre isso hoje. Longe de esgotar as discussões, né? A gente não almeja esgotar as discussões, porque tem muito que a gente pode falar sobre o alumínio. A gente quer trazer alguns cases e algumas informações-chave dentro desse contexto. Então, a gente vai falar um pouquinho de uma forma geral sobre o alumínio, apresentando informações relevantes sobre o tema, tanto para aqueles que já possuem algum grau de expertise, né, sobre o alumínio, quanto para aqueles que estão entrando agora na indústria e desejam conhecer mais sobre o alumínio e explorar mais as possibilidades de uso em novas aplicações e em soluções. A gente também vai mostrar como a indústria ela não para de buscar melhorias de processo no sentido de aumentar cada vez mais a produtividade e a confiabilidade, né, dos seus produtos, e também um case sobre desenvolvimento de aplicação. Então, é nesse cenário que eu declaro aberto aqui o nosso painel de hoje, e a gente vai receber as 3 apresentações na sequência. No final, a gente vai ter oportunidade para receber perguntas de vocês. Então, já vão pensando aí, registrando as suas dúvidas, colocando por escrito, para a gente conseguir discutir e ter um debate ainda mais enriquecedor no final. A primeira apresentação será do Weber Pires Otomar. Ele vai falar sobre o tema capacidade de geração de valor do alumínio brasileiro e oportunidades para o desenvolvimento. O Weber ele é engenheiro de materiais pela Universidade Mackenzie e mestre em conformação de alumínio pela Escola Politécnica da USP. Ele atua há mais de 23 anos na CBA, exercendo atualmente a função de consultor técnico na área de desenvolvimento de mercado e inovação, com foco em implementos rodoviários e ônibus. Ele também coordena o Comitê de Tecnologia e Inovação Indústria 4.0 da ABAL, além de ser conselheiro do painel temático Frotas e Fretes Verdes. Seja muito bem-vindo, Weber.
CAD. Você vai precisar conectar? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando desse tema do alumínio. Como a Denise, só vou fazer uma correção. Estou há 25 anos no setor, conheço o alumínio há um bom tempo, sou apaixonado pelo metal. É importante a gente entender o quão que ele pode ser utilizado e versátil, né, no dia a dia. Mas eu vou dar uma visão geral de como que ele é extraído. Acho que é um tema que a gente aborda pouco e eu abordo menos no meu dia a dia, mas a gente tem de fato uma informação de como que ele pode ser ao mesmo tempo um valor econômico e também um desenvolvimento sustentável e geração de valor no início da cadeia. Bom, falar rapidamente da empresa que eu represento. Eu trabalho na CBA. CBA é a Companhia Brasileira de Alumínio. Ela faz parte da Holding Votorantim. Acho que a Holding Votorantim é bem conhecida. A gente tem o principal ativo e o mais comum é a Votorantim Cimentos, mas nós temos também o Banco Votorantim, a CBA como parte do seu portfólio e a Auren, que é uma empresa de energia sustentável. Temos também a operação da Nexa, que é basicamente zinco e também unidade de cobre. Tem a Citrosuco, que é a maior produtora de suco de laranja do mundo. Também a Votorantim participa da CCR, da Asterbrag, que é uma empresa de aços longos. E o grupo se expandiu e investiu em outros ativos, como a Altri, que é uma empresa basicamente de sistemas de imobiliários, né? Uma de capital, de investimento de capital, que é a 23S. Também temos já, que faz parte do nosso portfólio, são as reservas Votorantim de sustentabilidade, que já faziam parte do grupo e foram incorporados como negócio, e como último ativo foi adquirida uma participação expressiva na Ipera, que é uma empresa farmacêutica. Então é um grupo bastante eclético. A CBA em si, nós contemos 2 unidades administrativas, uma em São Paulo e uma em Sorocaba, 5 unidades industriais. A principal delas fica aqui em Alumínio, na região perto de Sorocaba, e uma unidade industrial representativa no Nordeste, em Itapissuma. Aí nós temos mais 4 minerações, eu vou entrar em detalhes delas mais para frente. 2 centros de soluções e serviço, em São Paulo e um na Serra Gaúcha. 2 legados de reserva ambiental, Legados Verdes dos Cerrados e o Legados das Águas, que fica aqui no interior do estado de São Paulo. 21 usinas hidrelétricas. Eu acho que essa é uma informação relevante. A CBA consome cerca de 2% da energia elétrica produzida no país. Essas usinas hidrelétricas são exclusivamente para a nossa geração de metal primário. Então é um ativo bem relevante para a gente e fundamental na parte de sustentabilidade. E também a gente tem os ativos do níquel, que é uma unidade que a gente estava operando, mas ela está atualmente paralisada. A CBA produz como produtos primários já a bauxita, né, que é o minério que fabrica o alumínio. Produzimos tarugos para a fabricação de estrudados, alumina, alumínio líquido para venda, bobinas, vergalhão e lingote. Na ordem de 3 mil toneladas de minério que são retirados das nossas minerações. Como produto acabado, nós temos produtos laminados na ordem de 160 mil toneladas de capacidade por ano, né? E são várias linhas, são 2 linhas de tratamento de superfície e também 7 linhas de laminação que ficam espalhadas principalmente aqui em São Paulo, que é a maior unidade, e em Itapissuma, a segunda unidade. A CBA é a 4º maior fabricante de folha de alumínio do mundo, né, que é um dos nossos principais produtos laminados. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala que o mundo considera o nível de emissão de CO2 por tonelada de alumínio na ordem de 8 toneladas por tonelada de alumínio produzido. Isso já é um alumínio sustentável. Quando a gente olha o nível de emissão que a CBA faz, a gente está na ordem de 2,87, muito abaixo.
Isso coloca a empresa no primeiro quartil de emissões, basicamente em todos os passos da cadeia. Começando pela Alumina, que é o principal elo produtor ali inicial do processo, né, que é uma planta química, que praticamente tem as emissões zeradas, para nossas salas fornos. Como eu comentei antes, nós temos 21 usinas hidrelétricas e a Salas Fornos usa essa energia totalmente limpa para produzir o metal. Então a gente tem um índice de emissão realmente muito baixo e isso garante uma competitividade do metal no Brasil. Mas não para por aí, né? Quando a gente fala em meta de emissão, a gente tem um esforço concentrado para zerar essas metas. Nós temos um número muito bom, mas ele ainda não é suficiente. Os demais elos já estão avançados, né, que nós estamos conseguindo atingir o nível de emissão que a gente se comprometeu, que a CBA se compromete com isso. E após 2030, já tem mapeado novas tecnologias que vão dar uma redução significativa, mas mesmo assim a gente entende que não vai zerar antes de 2050. E aí a gente vai fazer o crédito de compensação para garantir que todo o nosso produto, toda a nossa cadeia seja zerada no nível de emissões de carbono. Para isso, tem um esforço muito grande em assinar compromissos sérios e robustos, principalmente com os órgãos de maior reconhecimento. Com isso, a gente tem que ter uma comunicação clara, que são os frameworks, então a gente tem que falar a linguagem que gere informação correta sobre aquilo que a gente está emitindo. Isso tem que ser auditado e tem que ser transparente, não pode ser um greenwashing. Também estamos trabalhando em certificações que nos obrigam a melhorar nosso processo e também dão visibilidade daquilo que é feito. E, por final, a gente é reconhecido pelo aquilo que é feito, como, por exemplo, o MSCI Rating, que a CBA está em nível AA de classificação para investimentos com relação à sustentabilidade. Então tudo isso colabora com aquilo que é feito para garantir o nosso trabalho, que é um trabalho que não começou agora, ele não começou há pouco tempo, ele é um trabalho que vem sendo implantado há mais de uma década dentro da organização por uma filosofia da empresa. E quando eu falo do começo da cadeia, a nossa mineração tem que ser sustentável, porque ela tem um impacto ambiental, ela tem um impacto na comunidade. A CBA hoje está explorando basicamente 4 jazidas, nós estamos explorando 4 jazidas. A mais antiga delas é em Poços de Calda. Depois nós temos 2 operações em Minas Gerais, uma em Itamaraty de Minas e uma em Miraí, que é basicamente a zona na mata, e a mais recente é a operação de Barro Alto. Essas operações, elas têm, não sei quantos conhecem do processo minerário, você tem que fazer uma solicitação, você compra o direito, né, ganha o direito de mineração, e depois, na hora de explorar, você tem que garantir que a pessoa que é dona do terreno seja compensada, e não só o proprietário, mas sim o meio ambiente. Então você tem todo um trabalho para garantir que essa mineração devolva a sua área minerada da mesma maneira ou melhor do que você encontrou. Quando a gente fala em mineração de alumínio, a gente fala em mineração de superfície. Então vocês veem, essa aqui é a região da Zona da Mata. Então nós temos uma extensão de mineração na ordem de 200 quilômetros e o minério em si, que é bauxita, tirando a primeira camada superficial de terra, que é uma camada rica, o solo fértil, no qual nasce toda a vegetação daquela região, você tem apenas 3 metros de profundidade. Então você tem uma área de 200 quilômetros, não quadrados, mas de extensão, com 3 metros de profundidade. Então essa é uma das nossas minerações. Aqui vocês têm uma ideia de onde ela está localizada e qual o tamanho. Quando a gente fala, por exemplo, em Poços de Calda, ela já está mais no final da vida útil, né? Então também uma distância, um raio menor de mineração, com uma camada de 3 metros de profundidade, uma camada de 3 metros de bauxita. E aí quando a gente tem uma outra unidade nossa, que é em Barro Alto, a gente tem uma extensão menor, só que aí a gente nota que a camada
de minério é muito maior, né? Então você tem 12 metros, então 4 vezes a mais a sua jazida ali. Obviamente a extensão de mineração é menor, de 1,6 km. Essa região aqui está um pouco mais afastada, que está em Goiás, mas é um minério bem interessante e um minério de excelente qualidade. Quando a gente fala em mineração sustentável, a gente tem que passar todos os ciclos, desde a topografia, onde a gente avalia o terreno, a gente avalia os recursos, tem toda a parte de concessão, licenciamento ambiental de forma correta, com os órgãos públicos envolvidos, e aí empresas privadas lidando com órgão público, prefeituras, secretarias, tanto estadual quanto federal, então isso também tem um trabalho muito grande a ser feito. Tem negociação com quem que é o proprietário da jazida. Essa é uma negociação difícil porque nós temos o direito de minerar, mas o litígio para você operar é a última instância, né? Então tem todo um trabalho de ter um ganha-ganha. Então a CBA vai explorar aquela área, a CBA vai ocupar aquele pedaço de terra por um tempo e depois vai ter que garantir que a pessoa que perdeu aquele espaço, né, quando era uma área produtiva, seja ressarcida e esteja satisfeita com o acordo que é feito. Aí você tem a lavra propriamente dita, que tem todo o trabalho na lavra para retirar o minério, para garantir que ele não danifique a região e o entorno. E depois a gente tem que voltar à área lavrada, à área minerada, nas condições que a gente retirou, que esse é um trabalho que a gente faz. Então, começa com a análise dos recursos, começa com a análise das lavras, até a reabilitação. Só para vocês terem uma noção de um número, quando a gente fala de uma área como um minério de superfície, a gente consegue exaurir a área em cerca de 2 a 6 meses. O processo de negociação começa com 2 anos de antecedência, até licenças ambientais, negociação com o proprietário, e o pós-processo, que é de reabilitação e devolução da área em condições iguais ou melhores ao proprietário, mais 2 anos. Então a gente trabalha 4 anos para operar de 2 a 6 meses. E isso é a nossa rotina, né? Então nosso time de trabalho aí, principalmente de contratos e tudo mais, tem um trabalho muito árduo para garantir que a operação seja sustentável. Então a gente tem diversas frentes trabalhando simultaneamente. Quando a gente começa uma operação, essa operação é basicamente iniciada com monitoramento ambiental. Então a gente faz toda a análise hídrica, do ar, do ruído, como que é a fauna, tudo que é aquilo que já existe na área. Nós começamos fazendo um resgate da fauna e afugentando aqueles que a gente acabou não resgatando na área que vai ser explorada, e a flora, aquela que é possível ser transplantada, a gente também faz isso. Depois você faz o isolamento propriamente dito da área que você vai usar, começa a retirar toda a camada de terra fértil, que é a superfície de 1 metro, 1,5 metro, segrega essa terra porque ela vai voltar para compor a mesma área. E garante que todo o sistema de drenagem, porque aí vai ter chuva, vai ter todo o sistema de escoamento de água, não acaba assoreando nem o rio, nem trazendo problemas para a comunidade. Quando a gente faz a operação propriamente dita, essa é uma operação, como eu falei, de superfície, aí você entra com as máquinas, começa a retirar, remover tanto a terra quanto a bauxita. E no final do trabalho, você tem um trabalho de voltar com aquele solo que foi retirado, aquele solo rico, né, fértil, voltou para a área que ele estava, inclusive respeitando a topografia. Se era um morro, tem que continuar o morro, se era um vale, tem que continuar o vale. Eu não posso mudar como que é a forma da área que a gente pegou. Obviamente vai ter uma diminuição dos morros, né, mas ele tem que respeitar essa topografia. A gente faz o espalhamento do solo, faz adubação, plantio de plantas nativas ou da cultura que o antigo proprietário fazia, e a manutenção para garantir que aquele solo, que aquela área prospere.
quando a gente olha uma área explorada, essa daqui é uma das áreas que foram feitas, né? Então, durante a lavra, vocês podem ver que, obviamente, a gente está retirando toda a bauxita e ela está sendo removida. E ao final do processo, quando a gente entrega para o proprietário, a gente entrega dessa maneira. Nesse caso, ele estava fazendo, antes ele tinha um cultivo de café, a gente devolveu com o mesmo cultivo de café. Então isso é um trabalho que é feito. Aqui é uma outra área, nesse caso ele tinha uma plantação de eucalipto, então a gente derrubou os eucaliptos, começou a fazer a lavra. Toda essa madeira é de propriedade do dono do terreno. Então isso toda essa propriedade, não, toda essa madeira é de propriedade do dono do terreno. Aí depois que a gente finaliza o processo, a gente entrega o processo como foi acordado, nesse caso uma área de plantio, uma área de pastagem. Para isso a gente tem um trabalho de pesquisa e desenvolvimento muito forte, então a gente tem um trabalho de perto com as universidades. A Universidade Federal de Viçosa é um parceiro nosso de muitos anos, no qual a gente faz um desenvolvimento de quais são as melhores práticas. Essas melhores práticas garantem de como eu vou retirar o solo, como eu vou retirar a biodiversidade, a fauna, a flora, como que eu vou fazer todos esses trabalhos. Isso gera investimento em P&D para esse tipo de desenvolvimento e gera know-how, fica know-how público, como capítulos de livro, teses, publicações e diversos assuntos que são de domínio público. Então, isso gera um desenvolvimento, isso gera um know-how que é compartilhado com toda a sociedade e com outras empresas. Depois que a gente faz isso, e esse é um trabalho árduo, como eu falei, de muitos anos, e aí o resultado é um reconhecimento, né? Então, nós tivemos vários reconhecimentos, tipo matérias no Globo Rural, prêmios da própria Associação do Alumínio, prêmios do setor mineral e vários reconhecimentos, e um deles é da Agência Nacional de Mineração, que deu um reconhecimento sobre aquilo que a gente retira do meio ambiente. Dessa forma a gente garante que o nosso trabalho, que o nosso desenvolvimento, apesar de ser um desenvolvimento que gera impacto ambiental, gera impacto social, ele traz desenvolvimento e traz melhorias para a comunidade. O que eu tinha para apresentar é só um panorama para vocês, né, do cenário. A gente tem muito mais aí para apresentar, mas o tempo é curto. Obrigado. Obrigada, Heber, pela sua apresentação. É muito legal, né, a gente vê assim, os esforços impressionantes da CBA no sentido de redução de emissões, na questão da recuperação das áreas mineradas, e inclusive esses aspectos são marca da indústria nacional como um todo, né? O alumínio nacional ele emite 3,3 vezes menos do que a média global. Então a gente tem isso atribuído, né, à nossa matriz energética que é limpa, e também aos esforços da indústria como os que foram apresentados aqui pelo Heber da CBA. Agora, dando continuidade ao nosso painel, a gente vai seguir para a nossa segunda apresentação. Caso tenha alguém que tenha chegado depois da minha introdução, vale dizer que no final a gente vai ter uma rodada de discussões, então já vão registrando as suas dúvidas, as suas perguntas, para que a gente consiga colocar na ocasião, tá? Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o André Travares de Oliveira Endo para falar sobre o tema Transformação Digital, promovendo controles mais efetivos de processos. O André, ele é engenheiro metalurgista formado pela Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Ele tem experiência em controle de processos metalúrgicos e produção de cobre eletrolítico e ligas de alumínio, antiligas, desoxidantes, pastilhas e refinadores de grão. Atualmente, atua como especialista em produtos e processos, com ênfase em desenvolvimentos, assistência técnica e análise de falhas na AMG Brasil. Possui foco em estabilização de processos, melhoria contínua e segurança, e realizou projetos de diminuição de rejeitos, otimização do consumo de insumos e desenvolvimento de novos produtos. André, seja muito bem-vindo para iniciar a sua apresentação.
Pessoal, bom dia. Eu gostaria primeiramente de parabenizar a ABAL e a BM pela organização desse evento e agradecer a oportunidade de estar participando pelo segundo ano consecutivo como apresentador, né? Dessa vez trazendo um trabalho chamado Transformação Digital, promovendo controles mais efetivos de processos, né? Que é um projeto que está sendo desenvolvido na MG Brasil. A apresentação ela vai se discorrer, né, em seis tópicos, né, onde eu vou apresentar a empresa que eu trabalho, a empresa que esse projeto está sendo desenvolvido, os fatores que levaram à necessidade da gente fazer uma transformação digital, né, no nosso processo, conceitos da indústria 4.0 que vão ser aplicados, né, que é o foco principal de uma transformação digital para esses controles, as áreas que serão beneficiadas com esse projeto, o projeto MES em si, que é como nós estamos chamando esse desenvolvimento, e os benefícios que a gente busca obter com esse projeto. Tá? Como já foi apresentado, né, meu nome é André Tavares de Oliveira Endo, eu sou especialista em produtos e processos da MG Brasil, aqui estão os meus contatos. A AMG é uma sigla para Advanced Metallurgical Group, é uma empresa global com sede na Holanda. Ela é especializada no fornecimento de produtos e soluções metalúrgicas para o mercado metalúrgico, mais focado no mercado dos não ferrosos, né? A gente tem alguns vieses aí de mercado de ferrosos, mas o foco principal é não ferrosos, né? Nesse mapa a gente tem destacado aí as unidades produtivas no mundo que estão relacionadas com o mercado do alumínio. Então nós temos uma unidade produtiva na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos nós temos 2 unidades e no Brasil nós temos uma unidade na cidade mineira de São João del Rei, né, onde nós produzimos óxido de tântalo, óxido de nióbio e estanho, e do alumínio nós produzimos ligas de alumínio, refinadores de grão, antiligas e pastilhas. Né? Bom, trazendo um pouco do projeto que está sendo desenvolvido, né? Esse projeto está sendo desenvolvido pela equipe de tecnologia da informação da MG Brasil, em parceria com estudantes do curso de Ciências da Computação da Universidade Federal de São João del Rei. Né? Então a ideia, né, que está sendo esse projeto seria utilizar a plataforma Google com conceitos de indústria 4.0 para melhorar o controle dos nossos processos, o controle da nossa produção. Né? Eu diria que 90% de todos os dados que nós temos, né, na MG Brasil, eles são imputados por pessoas. Né? Então, parte desses dados eles estão em um sistema de tratamento e análise de dados e uma parte ainda, né, está sendo armazenado em relatórios manuais. Né? E como todos sabemos, né, o ser humano também é suscetível a erros. Né? Então, a ideia do projeto é criar uma plataforma unificada de todos os dados, tanto de produção quanto processo, para a gente ter controles mais efetivos. Né? Então, essa plataforma vai ser uma plataforma de armazenamento, tratamento e análise de dados. Né? E a unidade, né, da MG Brasil escolhida para a aplicação desse projeto é a unidade produtiva de ligas de alumínio. Então, quais são os conceitos de indústria 4.0 que vão ser aplicados nesse projeto? Né? Nós temos 5 conceitos de indústria 4.0, algumas com uma implementação um pouquinho mais um certo grau de maturidade, e outros são novidade para a gente. Né? O primeiro aqui que a gente vê é o IoT, ou Internet of Things, né? Internet das coisas, que nada mais é do que equipamentos conectados em rede. Né? Então, os equipamentos eles serão conectados à internet, gerando dados online em tempo real. Computação em nuvem, né? Isso isenta o meu processo da necessidade de um servidor físico. Então, esses dados eles vão ser armazenados em nuvem e eu posso ter acesso a esses dados, né? Basta eu ter acesso à internet de onde quer que eu esteja. Big Data e análise de dados. A partir desse tópico, a gente já começa a ter uma transformação digital na forma de tratamento e interpretação de dados. Né? Como eu vou ter uma grande quantidade de dados, uma grande variedade de dados sendo gerados a todo momento, eu preciso de um sistema robusto, né, e ferramentas estatísticas avançadas para que eu possa ter uma análise mais eficiente desses dados. Né, coisa que atualmente com as ferramentas que nós temos disponíveis seria muito mais trabalhoso, seria muito mais difícil. Né? Então o Big Data, os fundamentos do Big Data,
eles vão ser implementados justamente para a gente poder analisar todos esses dados de forma muito mais eficiente. Inteligência artificial e o machine learning, né, eu diria que seriam a cereja do bolo aqui do nosso projeto, que é o que vai amarrar todos esses conceitos para fazer o projeto ter esse diferencial, né? Então, a partir do momento que a gente tem as informações, né, a gente vai ter o auxílio de inteligência artificial para a gente poder criar padrões dentro das análises, né? E o machine learning para aprender com esses padrões, e a gente está implementando melhoria contínua sempre nesses insights que a inteligência artificial nos promove, né? Então, na prática, como é que isso de forma mais palatável, de forma mais resumida, né, isso vai acontecer? Eu tenho um produto, né, que eu produzo em forma de vergalhão e ele precisa atender algumas especificações, composição química, qualidade metalográfica, propriedades físicas, propriedades mecânicas, né? E os meus equipamentos para produzir são um forno, um sistema de desgaseificação, um sistema de solidificação e um sistema de conformação mecânica. Então, esses 4 equipamentos, eu diria que a gente tem em torno de 5 a 10 parâmetros de produção e processo que variam aí de parâmetros qualitativos e quantitativos, né? Então, à medida que eu vou produzindo, né, os meus produtos, né, quando a corrida se inicia, esses equipamentos eles vão gerando informações, dados, né, de processo e produção, e esses dados eles vão sendo armazenados em nuvem. E simultaneamente com isso eu vou ter as minhas análises de processo, né? Então, simultaneamente com a produção, eu vou ter aí um controle estatístico de processo, um CPK e um PPK dos equipamentos, uma correlação multivariada, um histograma de variação normal. Então, isso tudo vai sendo gerado simultâneo com a produção. E a partir do momento que eu já começo a ter os meus resultados de qualidade, né, aí que vem a inteligência artificial para criar um padrão, né, um cenário perfeito, considerado ótimo, para que a gente consiga atingir a qualidade a partir dos parâmetros de processo que eu vou produzindo, né? Então, o machine learning, ele vem como um aprendizado, né? Então, é como se o meu sistema aprendesse, né, que aquele cenário que eu criei, ele é o perfeito para eu obter essas qualidades necessárias, né? Então, essa é a cara do projeto MES, uma sigla para Manufacturing Execution System, né, que é um sistema de apoio à manufatura, ao chão de fábrica, ao operador, né? Eu trouxe um diagrama CIPOC, né, para a gente poder avaliar quais as áreas que serão beneficiadas pelo projeto, né? Quem não está familiarizado com o que é um CIPOC, né? Um CIPOC é um mapeamento de um processo. O processo é um conjunto de ferramentas, equipamentos, tecnologias e procedimentos que tem a finalidade de transformar entradas em saídas ou matéria-primas em produtos, né? E essas entradas elas são fornecidas por meus fornecedores internos, né? E são consumidas por consumidores internos. Então é um mapeamento, né, de alguma etapa do nosso processo. Aqui eu estou descrevendo o processo produtivo, né, das ligas de alumínio. E é para mostrar a abrangência, né? Aqui estão destacados os setores, né? A gente tem os nossos fornecedores aqui, suprimentos, engenharia de processo, fornecendo parâmetros de processo, melhoria contínua, controle da qualidade, tecnologia da informação, a manutenção, PCP, etc., né? A gente não delongou muito o diagrama para não ficar muito extenso, né? Mas esses são os setores que seriam afetados diretamente pelo projeto, né? E claro que indiretamente também a gente pode citar o PCP, né? Se a gente tem controles mais eficientes do processo, a gente consegue prever a falha de um equipamento antecipadamente, né? A gente consegue ter um planejamento de produção muito mais eficiente, né? Então a gente consegue mapear tudo isso. Então, diretamente e indiretamente, a gente pode dizer que praticamente a fábrica inteira será beneficiada com um projeto de transformação digital e aplicação de conceitos de indústria 4.0. Bom, qual que seria o slogan desse projeto, né? Desenvolvimento de um sistema de informação de suporte à execução de manufatura, né? Então, como eu disse anteriormente, é o chão de fábrica, é o operador que vai se beneficiar com algumas ações. É claro que as informações de controle de qualidade, de processo, vai favorecer engenharia de processo, a engenharia de produção, mas o operador ele vai ser beneficiado também. Como que isso vai acontecer, né? Como que é atualmente o nosso projeto, o nosso processo, né? O operador ele vai iniciar uma corrida, uma produção, então é disponibilizado para ele uma ordem de produção.
Essa ordem de produção é uma folha A4, uma folha física, né? Onde ele tem alguns parâmetros de produção, como quantidade de matéria-prima, horário que ele iniciou a corrida, o horário que ele terminou a corrida, a quantidade, o peso da corrida que ele obteve naquela produção, a quantidade de refúgio gerada, bem como os dados de processos. Tem alguns dados, alguns parâmetros específicos de processo que devem ser controlados e que o operador, a determinada etapa, chegou nessa etapa, ele precisa, né, anotar qual o valor que ele está obtendo naquela etapa em específica, né? Então tudo isso é preenchido manualmente, né? E finalizada a corrida, o operador entrega essa ordem de produção para o líder de produção, né, ou líder de turno, e esse líder de turno faz o apontamento dessa folha no sistema, né? Então esse apontamento nada mais é do que o cadastro de todas essas informações que o operador obteve no sistema de gestão. Só que parte desses dados eles estão inseridos no sistema de gestão e alguns dados de processo, essas etapas críticas, elas não estão inseridas no sistema de gestão. Então é necessário, né, um analista de produção, um analista de processo, de pegar esses dados, né, presentes em um documento físico, transferir para uma planilha e fazer algumas análises de processo, né? Então o status quo da nossa produção hoje é feita dessa forma, né? Então parte está no sistema, a outra parte não está no sistema. E é isso que a gente precisa evitar, porque erros de escrita, erros de digitação estão suscetíveis a acontecer a qualquer momento, né? Então, como vai ser futuramente, né? Isso já está em desenvolvimento, a gente já estamos percebendo algumas transformações, né? O operador de produção ele vai continuar preenchendo esses dados de produção e processo, porém, ao invés de ter uma folha A4 impressa, ele vai ter disponível para ele um tablet, né? E esse tablet conectado à internet, ele vai poder fazer o apontamento. Então, a partir do momento que ele finalizou a produção, o apontamento já vai ser feito de forma automática. E isso, a gente percebe aqui que não há a presença do líder de produção mais nesse tipo de atividade. O líder de produção ele vai fazer o que ele tem que fazer. Tomar conta da produção, avaliar o equipamento, avaliar os insumos, fazer as auditorias que ele tem que acompanhar, né? Então, a partir do momento que o operador ele finaliza a produção, os dados de produção e de processo já vão ser inseridos no sistema, lembrando que, mesmo que ele ainda faça, né, o registro dos parâmetros de processo, os equipamentos que vão estar conectados em rede já vão estar fazendo o registro dos mesmos parâmetros em um sistema de análise, gerando os meus indicadores, gerando os meus controles estatísticos, etc. Né? Então torna isso muito mais fácil, uma auditoria daqueles parâmetros que o operador está apontando como os parâmetros críticos, né? Então a nossa auditoria fica muito mais fácil, o nosso acompanhamento do processo de produção ela se torna muito mais eficiente, né? Então, esse sistema de gestão ele vai armazenar todos esses dados, essas informações, controles de produção e de processo já vão sendo gerados pelos fundamentos do Big Data e o inteligência artificial já vai fazendo algumas correlações em relação à qualidade, né? Então, esses relatórios que vão sendo gerados automaticamente já vai ficar disponível para os analistas de produção, de processo e para pessoas-chave que precisam ter acesso a esses relatórios, né? Então, tornando muito mais rápido e eficiente o processo de produção, análise, criação de relatórios e envio para as pessoas-chave que precisam dessas informações para tomadas de decisão. Alguns benefícios, né, que a gente prevê com isso, né, voltados mais para a produção, né, a gente vai ter, como todos os equipamentos terão sensores conectados à internet, gerando essas informações a todo momento, né, uma das ideias seriam essa criação de dashboards, a criação de relatórios, né. Diariamente nós informamos, tanto para a produção quanto para o processo, informes para gerentes, coordenadores, supervisores e engenheiros, né, de como está a produção. A gente tem a meta para bater diariamente, seja ela de produção e qualidade, então a gente envia relatórios diariamente para as pessoas-chave, né? Então a ideia desse projeto seria o envio automático, a partir desses sensores, né, desses relatórios para as pessoas que precisam de ter essas informações, né? Então isso vai ser muito mais rápido. Na questão de processos, né,
A gente também tem essa avaliação, esse envio diário de relatórios relacionados à qualidade dos nossos produtos, a quantidade de refúgio que foi gerado. Então, isso também será feito de forma automática, né, bem como todos aqueles controles estatísticos, aquele levantamento estatístico que a gente precisa ter para a gente melhorar o nosso processo, né. Então, resumindo, né, a gente vai ter maior agilidade na tomada de decisão, redução de falhas e desperdícios, como eu vou ter os meus equipamentos conectados em rede, gerando informações a toda hora, né, tanto dessas informações qualitativas e quantitativas. Então eu consigo prever quando que o meu equipamento está prestes a apresentar alguma falha, algum defeito. Então isso vai reduzir os desperdícios, né? Maior eficiência operacional, então a gente vai ter mais informações para munir os operadores, né, a respeito de algumas melhorias de processo, e a revisão e prevenção de problemas, né? Então, resumido, né, o projeto que a gente está querendo, que a gente já está implementando, ele vai ter, né, esses benefícios. Muito obrigado, pessoal. Agora a gente vai seguir para a nossa terceira apresentação do painel. Antes eu queria agradecer a presença do senhor Ayrton Filetti, que foi o responsável aí para nossa aproximação com a ABM. Muito bom ter o senhor aqui com a gente, senhor Ayrton. Então, continuando para a nossa terceira apresentação, a gente vai receber o Wellington Pelege para falar sobre o tema inovação na utilização de alumínio em estruturas solares fixas. O Wellington é graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade do Grande ABC, com pós-graduação em Análise Estrutural por Elementos Finitos pelo Instituto ESSS. Possui sólida trajetória profissional, com 27 anos de atuação no setor de extrusão do alumínio, dos quais 20 anos dedicados à área de desenvolvimento de novos produtos, contribuindo significativamente para a inovação e aprimoramento de processos industriais. Atualmente é coordenador de aplicação e desenvolvimento da Hydro Extrusion. Por favor, Wellington. Bom dia a todos. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre alumínio em estruturas fotovoltaicas, uma alternativa para ambientes desafiadores. Essa estrutura é uma iniciativa da Hydro, a empresa que eu represento, uma empresa com posicionamento robusto em toda a cadeia, desde a mineração de bauxita, refino da alumina, produção do alumínio primário, a refusão, né, do tarugo, vazamento do tarugo de alumínio, a extrusão do alumínio propriamente dito e a entrega para os clientes finais, tanto para a indústria automotiva, o setor mercado industrial e o mercado de construção civil. E um pilar importantíssimo é a reciclagem. Quanto mais a gente recicla, menos energia a gente precisa, né? Como a Denise mencionou, apenas 5% da energia eu utilizo quando eu reciclo alumínio. Então, a reciclagem é importantíssima para a gente ter uma estrutura solar competitiva no mercado. Não à toa, a Hydro tem uma série de certificações, incluindo a ESI, a ESI, que certifica as empresas que trabalham sustentavelmente em toda a cadeia do alumínio. E para vocês conhecerem, para quem não conhece, para vocês conhecerem um pouco mais da Hydro, um pequeno vídeo institucional. A Hydro é uma empresa líder em alumínio e energia, que tem compromisso com um futuro sustentável. São mais de 30 mil empregados e empregadas em todo o mundo que transformam recursos naturais em soluções inovadoras e eficientes. No Brasil, estamos nos estados do Pará, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Atuamos em toda a cadeia de valor do alumínio, desde a mineração de bauxita, refino de alumina, até a produção e extrusão de alumínio, e ainda gerando e comercializando energia renovável.
Desenvolvemos e fornecemos nossos produtos de forma responsável, investindo em soluções sustentáveis e colaborando com a redução de emissões. Tudo isso com responsabilidade e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Para a Hidro, ser um bom vizinho é contribuir para um futuro sustentável para todos. Bom, essa Hidro é a empresa que eu represento. Agora, falando um pouco mais do produto que a gente está lançando, a gente teve duas principais motivações para lançar esse produto. A primeira dela é a demanda por energia limpa em crescimento. Como vocês podem ver no gráfico, a capacidade instalada cresceu de menos de 1 gigawatts em 2017 para mais de 50 gigawatts em 2025. Com projeções indicando 100 gigawatts até 2030, né, gerando energia limpa, empregos e inovação. E a energia solar a gente usa painéis fotovoltaicos, e para painéis fotovoltaicos a gente precisa de estrutura. E a Hidro, verificando essa necessidade de estrutura no mercado e um problema que essa indústria tem enfrentado, que é relacionado à corrosão, achou interessante seguir com essa iniciativa, porque o correto dimensionamento é fundamental para garantia de segurança e evitar eventos catastróficos. Porém, esses tipos de painéis fotovoltaicos enfrentam névoa salina, umidade e calor e variações térmicas que podem ocasionar corrosão. Essa corrosão ela vai fragilizar o material e pode ter eventos catastróficos similares ao da foto. No ano passado eu participei de algumas palestras na Absolar referente a esse mercado, e eles vêm investindo muito em tecnologias de tratamento, em outros materiais para aplicar na estrutura. Mas o que me chamou muito a atenção, que em nenhum momento foi citado o alumínio como um metal para ser utilizado, sendo que o alumínio é amplamente resistente à corrosão. E além da resistência da corrosão, ele tem outras vantagens, outras características que permite deixar a estrutura solar um excelente produto para a utilização não só agora, como no futuro. E explorando um pouco mais essas características técnicas, a gente deve explorar a questão relacionada à resistência à corrosão. Porque o alumínio reage com o oxigênio, formando uma fina camada de óxido, que é o AlO2O3. Essa camada ela protege da corrosão. Vocês podem ver aqui na figura que isso daqui é uma estrutura de embarcação que vai direto com contato com o mar. O mar é excessivamente corrosivo ao aço, por exemplo. E se a estrutura de alumínio pode ser usada no ambiente marítimo, imagina numa estrutura solar. Vamos ter mais de 25 anos de garantia e de utilização. E mesmo que eu quebre essa camada de óxido por uma usinagem, algum processo posterior, essa camada de óxido se reforma espontaneamente com a presença do oxigênio. Então eu não preciso de nenhum tratamento superior para utilizar. E além da corrosão, o alumínio promove um excelente design e flexibilidade. O processo de extrusão faz isso. Como podem ver na figura, a gente pode ter infinitas geometrias diferentes, né? Isso promove, isso auxilia o projetista a fazer o melhor projeto possível, evitando a utilização de pré-furos, evitando a utilização de junções, minimizando, né, junções, que facilita a montagem e dá toda uma liberdade de design. E com todas essas características a gente criou a nossa estrutura com base nas diretrizes do Eurocode 9. O Eurocode 9 é uma norma europeia que trata somente de estruturas de alumínio. Então a nossa estrutura
é calculada para todas as regiões de vento do Brasil, desde as mais brandas, né, na região do Nordeste, até as mais com ventos mais fortes, que chegam a cerca de 180 km por hora. Além disso, como eu disse, a extrusão proporciona diversas geometrias diferentes. A gente consegue criar trilhos no perfil que elimina furos, porque na montagem, antes de criar essa estrutura, a gente fez entrevista com muitos montadores. E as dores deles, as dificuldades deles são referente a peso e referente à montagem. Muitas vezes os furos que é feito antes não casam, tendo que fazer furo na hora da obra. E se for um aço galvanizado, esse furo pode tirar o tratamento, né? Podemos gerar um ponto de corrosão e com a flexibilidade do alumínio a gente consegue evitar essas furações usando trilhos e facilitando a montagem, porque ele pode correr aqui, né? E a leveza do alumínio também facilita o transporte, reduz o esforço físico intenso dos operadores, permite instalações mais rápidas e minimiza a necessidade de pré-furos. E não é só benefícios técnicos, né? O alumínio também possui benefícios econômicos. Às vezes, à primeira vista, parece que é muito mais caro ou mais caro, dependendo do caso, mas os benefícios econômicos são potencialmente utilizados principalmente no final da vida útil da usina, né? O alto valor de revenda do alumínio como sucata permite uma recuperação até 40% do investimento, além de reduções de custos implícitas, né? Como simplificação de transporte, redução de custos logísticos e operacionais. E como falamos de reciclabilidade, não podemos falar da sustentabilidade, né? A reciclabilidade do alumínio impacta diretamente no meio ambiente. O alumínio é 100% reciclável, ele pode ser reciclado infinitas vezes sem perder a qualidade, gerando uma economia circular com reaproveitamento de perfis e baixo consumo de energia, como foi citado pela Denise e algumas outras palestras aqui. E com isso a gente gera um compromisso com a preservação dos recursos naturais. E não à toa a gente tem metas globais de sustentabilidade, onde pretendemos reduzir até 30% nas emissões de 2030 e zerar as emissões em 2050. Então a compra do alumínio também permite ajudar as metas de sustentabilidade. Por fim, depois de todas as características técnicas, a gente pode afirmar que não só para agora, como no futuro, o alumínio é excelente para ser utilizado em estruturas solares, né, pois oferece durabilidade, flexibilidade, sustentabilidade, reciclagem, além de retorno econômico e inovação. E é isso, meu recado. Muito obrigado. Obrigada, Wellington, pela sua apresentação. Eu vou pedir para você pegar só o seu fone, se posicionar aqui no palco. Vou chamar também o Weber e o André para se juntarem a nós, que a gente vai dar início à nossa sessão de debates. Então, por favor, gente. A extrusão, não sei se tu conhece, né, mas basicamente é pressionar um tarugo de alumínio contra uma matriz de aço e a gente tem um perfil, né, dependendo dele, obviamente, tamanho do tarugo, um perfil até de 40 metros, que vai ser cortado no comprimento final que o cliente gostaria. Então, hoje eu costumo brincar, né, que a gente lá na empresa, a gente faz desde régua de pedreiro, que é um tubo retangular simples, até perfis que vão para defesa, né, que a gente costuma brincar que é rabo de foguete, mas é o perfil que faz a traseira ali da granada, que dá a direção para ele, né?
Então, isso é para ver o âmbito que a gente pode ser utilizado, né, da liberdade de utilizar o perfil de alumínio. A gente pode praticamente fazer a geometria que a gente quiser, né? Então, pode ser utilizado em todas as aplicações, né? Desde construção civil, né, indústria, que é a parte de carrocerias, né, parte de dissipadores para equipamentos elétricos, até defesa, até estrutura para barco, né, como eu expliquei lá. Então, assim, a liberdade da extrusão do alumínio, das geometrias, a gente pode utilizar em praticamente qualquer aplicação. Obrigada, Wellington. Temos alguma pergunta? Aqui, por favor. Pudesse identificar antes da pergunta, eu agradeço. Bom dia, meu nome é Flávio, estou como consultor, trabalhei minha vida toda na parte de siderurgia, mas uma questão também tem a ver com alumínio e trouxe bastante, Heber, eu queria ter conhecimento, como é que a CBA vem trabalhando, está retornando dinheiro com esses créditos de carbono que vocês estão buscando no mercado. É muito importante, todo mundo fala, todo mundo busca, mas isso realmente já está trazendo retorno financeiro para as empresas ou ainda é um sonho que ainda às vezes está um pouco distante ainda? Como é que está isso na nível de CBA em termos de retorno? Obrigado. Bom dia, obrigado pela pergunta. É uma pergunta, é algo bem novo, né? Nós já conseguimos obter alguns créditos de carbono, mas isso é bem recente, tá? Então, a gente tem um projeto que tá fazendo isso como um business, né? Um negócio. A gente já tem toda a parte de sustentabilidade, toda a parte de reservas e todo os nossos propósitos, né? Que, na verdade, isso daí não é o nosso objetivo final, né? Isso faz parte da nossa cultura de preservação, nossa cultura de manter e devolver para a sociedade aquilo que ela nos dá, né? Então, mas tem um trabalho que está sendo feito. Acho que esse ano a gente já emitiu alguns créditos de carbono. Esse ano nós emitimos, mas é incipiente ainda. É difícil, não tem ainda a parte do negócio em si, de como que faz. Isso aí é mais complexo mesmo. Então tem todo um trabalho até a gente conseguir isso gerar valor. Mas esse não é o principal objetivo, né? O objetivo é realmente algo que a gente precisa tá fomentando e trazer a parte de para o negócio em si. Obrigada, Heber. Temos alguma outra pergunta? Ali, por favor. Bom dia, meu nome é Rogério, trabalho na CBMM em Araxá. A pergunta vai para o colega da CBA. Você mostrou o número da emissão de CO2 por tonelada de alumínio, se eu não me engano 2,6 da CBA comparado ao número de 8 mundial. Esse número é do berço ao portão, enfim, considera o escopo 1, 2 e 3 ou não? Sim, esse é o escopo 1, 2 e 3, até aquela fase, né? Então ali eu estou falando em metal primário. Quando eu agrego a produção de chapas, folhas, extrudados, eu agrego um pouco mais de emissão também. Mas sim, toda essa cadeia, isso tudo considerando todas as partes ali envolvidas. Então isso, como eu falei, a gente tem a certificação, tem a auditoria, tem o padrão de medição e a gente tem um time de sustentabilidade que foca isso aí com bastante empenho, né? A gente consegue esse número muito por conta das usinas hidrelétricas, né? Isso dá pra gente uma redução nas emissões. E nós fizemos um trabalho muito interessante que praticamente zeramos a emissão das nossas caldeiras com o uso de biomassa para a fabricação de alumina. A alumina ela usa muito aquecimento, energia e caldeiras para fazer, que é um processo químico. E isso a gente gerava, tinha uma parte relevante aí de geração. Não, a maior é na parte de metal primário, mas a gente conseguiu aí um ganho significativo. Obrigada, Heber. Temos mais alguma pergunta? Por enquanto não. Enquanto isso, eu vou pedir para o André comentar um pouquinho mais
Você falou os benefícios, né, do projeto. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso e quais foram os principais benefícios que vocês encontraram na implantação do projeto, por favor. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Denise. O projeto ele ainda está em etapa de desenvolvimento, né? A gente ainda tem alguns conceitos ainda que precisam de um amadurecimento um pouco melhor para ver como que vai ser, por exemplo, a interação de inteligência artificial para análise de processos, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, que essa é um caminho natural que as indústrias vão chegar em algum determinado momento, seja a médio ou a longo prazo, né? Então, a gente fica bastante entusiasmado, né, e animado com esse tipo de transformação. E muitas das vezes nós somos questionados, né, a respeito de como que a gente vai lidar com inteligência artificial, principalmente na área de processos, né, onde as tomadas de decisões elas são demasiadamente técnicas, né? Então, a gente tem que entender como algo natural, né, mas que não vai de forma alguma substituir o instinto e a inteligência, né, humana, conhecimento, né, para tomar as decisões. Né, essa questão a gente ainda está aprendendo, né, e vendo como que isso vai encaixar no nosso processo, mas é uma realidade, né? A gente ainda não tem, de fato, o uso da inteligência artificial para nos auxiliar no projeto, né, no processo, mas os próximos passos. A gente já tem percebido aí uma questão de digitalização, né? O projeto ele vem por etapas, né, e a aplicação de indústria de inteligência artificial e machine learning ele vai ser umas etapas mais finais aí, mas que nessas etapas de concepção mesmo do projeto já temos a equipe, né, de tecnologia da informação junto com essa extremamente competente equipe de estudantes, né, de estar analisando alguns dados que já foram fornecidos, né, e criando de certa forma alguns padrões de análise. Né? Então, a gente está bastante entusiasmado com esse projeto e a gente espera bons resultados, né? Principalmente na agilidade dessas informações. Obrigada, André. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, em algum momento é só levantar a mão que eu direciono, tá bom? O André comentou sobre, o Weber falou algumas coisas também sobre isso na apresentação dele, sobre a parceria com instituições de ensino e pesquisa para o desenvolvimento de soluções, né? Eu acho que isso é um ponto imprescindível. A gente vê aí notícias, né, de um esvaziamento de procura por carreiras técnicas de metalurgia e etc. E eu acho que essa geração de estudos, de linhas de pesquisa, de conhecimento, né, realmente de capital intelectual mesmo, né, imprescindível. Não sei se eu gostaria que vocês pudessem comentar, e o Wellington também fica à vontade se quiser adicionar alguma coisa, sobre como vocês veem essa questão, sobre se existe alguma iniciativa em andamento para isso, enfim, comentar a respeito de uma forma geral. A MG Brasil, né, ela sempre quis, né, levar o alumínio, né, além das paredes da indústria, né? Então a gente já tivemos parcerias com universidades, né? Por que a gente acha que é riquíssimo isso, né? Às vezes nós que estamos inseridos ali na rotina, no dia a dia da produção, às vezes a gente não tem o tempo necessário para a gente poder fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? E, em outro lado, você tem, né, os estudantes, tem as universidades que têm bastante ideias muito boas e alunos muito comprometidos que têm essa vontade de fazer o desenvolvimento, coisa que talvez a gente não teria no nosso dia a dia, né? Então a gente né, fomenta muito essas parcerias com universidades, né? Estamos com as portas abertas para que os estudantes conheçam cada vez mais o negócio da MG e conheçam mais do alumínio e se interessem mais pelo alumínio também. Acho que é uma questão de via de mão dupla, né, que a gente considera, né? A parceria com universidades é uma troca muito rica. A gente recebe informação
de tecnologias, estudos e provocações do que a universidade nos dá do ponto de vista técnico e aprofundamento de pesquisas. Em contrapartida, a gente também provoca as universidades naquilo que de fato é relevante para as organizações. E essa aproximação, se ela não existir, a gente não caminha. Eu acho que um fruto do nosso sucesso na mineração especificamente, né? A gente tem vários, na CBA existem vários convênios com universidades, centros de pesquisas, ICTECs e tudo mais. Mas especificamente da mineração, que foi o case que eu apresentei, a Universidade Federal de Viçosa é um parceiro de longa data. Ela é uma instituição renomada, que conhece muito dessa parte agrícola, muito do plantio e de como lidar com a biodiversidade de maneira geral. E ela tem um trabalho muito sério e muito forte. E, em contrapartida, a CBA incorpora esse trabalho e provoca a universidade naquelas demandas que a gente sente necessidade. Então, é fundamental essa parceria. Então, do nosso ponto de vista, isso, se não existir, vai ser muito difícil caminhar sozinho. Obrigada. Eu entendo, né, que isso que a Denise falou realmente está acontecendo, né? A gente é uma tônica, eu acho que do mercado para os próximos anos. A gente tem dificuldade de conseguir estagiários, né? E por conta disso a gente também tem entrado em contato com as universidades, propondo uma apresentação nossa dentro das universidades para explicar o que é o mercado, principalmente de alumínio, não só a Hidro, como o mercado de alumínio, para fomentar a volta do interesse dos universitários em trabalhar com metalurgia. Legal, um trabalho imprescindível, né? Wellington, aproveitando que você está com a bola aí, você falou um pouquinho sobre a questão da resistência à corrosão do alumínio e sendo uma ótima escolha, né, para ambientes que você tem uma alta corrosividade. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a relação do alumínio em contato com o concreto, se isso pode gerar algum problema, se tem forma para contornar, enfim. Que você comentasse sobre isso. O alumínio vai ter duas dificuldades relacionadas à corrosão, né? Num meio muito ácido ou um meio muito alcalino. O contato com o concreto molhado, ele é alcalino. Só que o concreto seco ele não tem essa alcalinidade, né? Então o alumínio, depois que o concreto seca, ele para de reagir. Ele vai reagir até secar, que não é o suficiente, né, para acontecer alguma coisa. Mas mesmo assim, por mais que o risco seja baixíssimo, a nossa estrutura, na parte de contato com o concreto, a gente coloca uma capa de PVC. Né? Mas assim, não tem estudo. O estudo é que corrói com ele molhado e com ele seco não. Quanto tempo vai durar? Muito provavelmente a gente dá garantia de 25 anos. A nossa questão da capa é mais pela questão de quando chove, né? Quando chove alguma fresta que tem ali, entra água, né? Pode gerar ali uma alcalinidade, é mais por conta disso. Entendi. Obrigada, Wellington. Temos alguma questão? Ali, por favor. Olá, bom dia. Primeiro agradecer pelas 3 apresentações, foram muito enriquecedoras. Sou Matheus, faço parte do time da BAL. Tenho especificamente 2 perguntas, uma para o André e outra para o colega da Hidro. Primeiro para o André, qual foi o caráter de escolha diante de tantas ferramentas de digitalizações, né? Qual foi o caráter de escolha para usar essas que você utilizou, né? A inteligência artificial. E em relação ao colega da Hidro, se apresentou, né, das estruturas solares, se tem algum projeto, algum programa que garanta que essas estruturas sejam recicladas, reutilizadas, enfim. Bom, obrigado pela pergunta, né? Essa é uma pergunta, né, que provavelmente tem que ser direcionada aos desenvolvedores, né? Eu como, né, na parte que esse projeto está inserido, eu entro como um consumidor do projeto, né? Então essa
resposta eu não vou saber te informar. Mas eu vou te passar o meu contato quando a gente finalizar aqui, né? Eu vou poder te prover essas informações para você, né? Mas já adianto, né, que esse projeto ele não foi concebido, né, de há pouco tempo, né? Então ele já tem um tempo aí de desenvolvimento, né, envolvendo a nossa equipe de TI com esses estudantes, né, da universidade. Então eu acredito que eles possam ter essa informação de forma mais clara, né? Eu posso te promover, eu posso te fornecer essas informações, né, em um prazo aí de uns 3 dias, mas eu não vou conseguir te responder, me desculpe, viu? A pergunta que você fez é referente se existe um programa que garanta que eu vou reciclar sucata de alumínio, né? É isso? Isso, esses painéis que vocês colocam no mercado. Se há alguma garantia... Isso, a gente é responsável pela parte da estrutura, né? Não pelos painéis, pela parte da estrutura. Não tem um programa assim de reciclagem, né? O que eu posso dizer é que ela tem uma garantia de 25 anos. Se a usina for desmobilizada antes, o dono da usina ele pode fazer o que quiser com aquele alumínio. Mas uma coisa que, assim, eu acho que até não existe o programa por conta disso, né? Sucata boa de alumínio no mercado, os sucateiros saem a tapa para conseguir essa sucata. Pelo valor dele, né? Pelo valor da sucata. Às vezes chega até 100% do LME, né? Em média 90%. Então, com certeza... né, ninguém quer jogar dinheiro fora. Se tem ali um alumínio que vai usar mais, com certeza ele vai vender e vai fazer dinheiro. Obrigada. Mais alguma questão? Ali no fundo. Bom, primeiramente, parabéns pela palestra, os três, né? A minha pergunta, ela abrange os três. Primeiramente, apresentando, eu sou o Igor, trabalho na área de SG e sustentabilidade da CBMM. E a minha pergunta para os três seria a seguinte: vocês já possuem algum cálculo que faz esse análise financeira versus a sustentabilidade do processo? Ou seja, algum cálculo de payback ou ROI? Sim, a gente já tem esse cálculo. Então, quando a gente faz... eu não atuo na sustentabilidade, atuo no desenvolvimento de produto e inovação. Toda vez que a gente lança um produto, a gente faz uma análise análise financeira relativa à sustentabilidade, o quanto que ela promove de redução de efeito de gases de estufas, ou a parte do ESG completo, né, na parte social, de governança e na parte de emissões também, né? Então não é só emissões, né? Então a gente calcula assim o quanto que, por exemplo, quantas toneladas de CO2 eu deixo de emitir e quanto que isso vale hoje na cotação da não emissão, né? Então isso é calculado sim. Então a gente tem todo isso parametrizado. Nosso time de sustentabilidade avalia tudo que a gente passa as previsões de ganho, né? De ganho sustentável, e eles classificam e dão em valor mesmo, dão X milhões de reais aí essa iniciativa. Obrigado, Igor, pela pergunta. Na MG Brasil, idem, né? O nosso departamento de desenvolvimento de produtos, né? A gente também leva em consideração essas reduções, né? Então a gente também leva isso não apenas nos produtos que a gente está desenvolvendo, né? Mas também em produtos já de carteira, né? Inclusive já existem clientes que apenas adquirem os produtos da MG Brasil se há alguma comprovação de que X% da matéria-prima metálica que é utilizada é proveniente de sucata, né? E alumínio secundário, que é alumínio proveniente da reciclagem de sucatas, né? Então a gente também tem esse levantamento, né? A gente faz essa viabilidade utilizando esses materiais alternativos. E sim, essa é uma das diretrizes aí ambientais da MG Brasil.
Obrigada. Mais alguma questão? Ali, por favor. Temos uma aqui, na sequência ali. Só tem um microfone, pode falar. Então vou eu. Bom dia a todos, eu sou o Marcelo Amaral, também da Associação Brasileira do Alumínio. Queria perguntar para o Wellington. Eu vi algumas aplicações, né, de painéis solares sobre água, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tecnologia, como que está o estado da arte dessa tecnologia, o porquê que foi desenvolvida essa tecnologia, se é para otimização de área produtiva, né? As usinas são muito grandes. Enfim, se puder discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Obrigado. Hoje a gente não tem uma estrutura própria para água, mas já existe. Isso foi desenvolvido exatamente para isso, né? Para utilizar espaços, vamos dizer assim, entre aspas, espaço morto, que assim, não é produtivo nem nada, né? Obviamente, quando é colocado um painel solar num lago ou alguma coisa assim, a gente precisa garantir que não vai prejudicar a fauna lá dentro, né? Do lago, por exemplo. Mas é basicamente isso, é para utilizar espaços que não estão em uso, né? Para otimizar os espaços. E o alumínio também se aplica bem, né? Porque ele pode ter esse contato com a água que ele não vai sofrer corrosão. Legal, obrigada. Só complementando, a gente tem estudos também de que você bota em usinas hidrelétricas, usa o lago, né, da usina propriamente dito, e uma das grandes dificuldades da energia fotovoltaica é a transmissão, né? E a usina já tem todo o sistema de transmissão de energia pronto, então é só plugar na rede, diferente de você colocar uma unidade aí no meio de uma região ensolarada, óbvio, né? Mas você vai ter que puxar todos os cabos, toda a rede elétrica, então isso é um facilitador. Mas eu não vi isso muito pegando no Brasil, eu achei que ia vingar mais, mas eu realmente não vi muito. Tem alguns lugares que eles estão colocando, né? Na represa Billings tem uma ilha bem grandona. Assim, mas usam menos do que realmente é um potencial gigante, eu acho que usam menos do que daria para usar hoje, né? Obrigada. Próxima pergunta. Oi pessoal, bom dia, meu nome é Pedro, eu sou da CBMM também. A minha pergunta é para o Wellington da Hidro, né? Ele comentou ali sobre alguns produtos que eles produzem, tarugo, tem a parte de extrusão, agora também aí os perfis para energia elétrica. Queria entender um pouquinho como que é o fluxo de vocês para reprocessamento aí do que seria o material reciclável, né, nesse processo de produção. Vocês reprocessam internamente, vocês acabam sendo aí produtores para os sucateiros do que sobra aí desse material? Como que vocês trabalham esse material internamente? A gente utiliza bastante sucata, né? Depende da época do ano, né? Às vezes é meio sazonal isso, mas a gente usa muito sucata. A gente usa sucata proveniente do nosso processo interno, porque no processo de produção do alumínio, a gente pode reprovar muitas peças também, né? Tudo que é reprovado lá dentro, a gente refunde e também a gente também pega sucata que a gente considera sucata boa do mercado para fazer os nossos produtos, né? Por que eu falo sucata boa? Se for sucata, a gente vê por aí muitas formas de concreto de alumínio, né? Se for sucata com alumínio grudado, a gente não consegue utilizar. Hoje, inclusive, quem descobriu uma inovação para tirar fácil o concreto do alumínio, eu acho que vai se dar bem, né? Que isso é um problema. Tem muita sucata no mercado para essa aplicação que acaba não sendo utilizada. Mas assim, a gente avalia a sucata, né? Se não for uma sucata contaminada, a gente usa quase que 100%. É legal a gente mencionar, né, que o Brasil ele é pioneiro na reciclagem do alumínio. A gente recicla hoje mais de 57% do total do consumo.
E isso representa mais que o dobro da média mundial, né? Mas isso não significa que todos os problemas estão sanados. Então fica aí o convite para um projeto do tema que o Wellington falou, e tenho certeza que muitos outros desenvolvimentos podem acontecer. A gente tem mais uma pergunta aqui. Senhor Ayrton. Para a Hidro, qual é a liga utilizada para fazer os painéis e como você vê esse aspecto de resistência mecânica? Os painéis, a estrutura do painéis solares, né? Hoje a gente usa a liga 6005 AT6. Como eu disse na apresentação, ela, né, dependendo do vão que a gente usa lá, ela suporta todas as regiões do vento do Brasil, inclusive a máxima lá, que é a região 5, 180 km por hora. Obviamente, né, não é só a liga, é geometria também, né, porque, queira ou não, o módulo de elasticidade do alumínio é 3 vezes menor do que o aço. Então eu tenho que compensar isso numa geometria robusta, para conseguir que o alumínio suporte as condições de vento e clima. Obrigada, Wellington. Temos mais alguma? Então eu gostaria de fazer uma pergunta para o Weber. A gente já está encaminhando aqui, infelizmente, para o fim do nosso painel, mas vou colocar mais uma pergunta para o Weber, porque na apresentação dele, ele falou sobre a recuperação ambiental das áreas mineradas, né? E eu achei isso bem interessante. Eu queria ver se você poderia comentar um pouco mais sobre como a CBA garante essa recuperação. Conforme eu mencionei, essa garantia dessa recuperação começa logo na concessão da lavra, né? Então você tem que fazer um mapeamento do que tinha de espécies, tem que fazer um mapeamento topológico, tem que, como eu falei, a parte hídrica também, analisar a produtividade da região. Então isso é tudo o insumo básico. Com essas informações e com a parceria com a Universidade Federal de Viçosa, especificamente, para essa atividade, você monta um plano, você maneja, faz o manejo de toda a fauna, de toda a flora, retira aquela camada, e aí quando você vai voltar, você usa técnicas específicas para garantir de que, se era uma região que tinha uma produtividade X, por exemplo, se era uma lavoura de café, tinha 10 sacas de produtividade. Eu não conheço lavoura, tá? Então estou falando, chutando o valor, tá? Enfim. Se ela tinha 10 sacas de produtividade antes da nossa operação, eu tenho que devolver com 10 ou mais. Então a gente faz todo um estudo, qual que é o solo, a gente devolve o mesmo solo, inclusive acho que essa é uma informação importante, ou seja, a gente não está descartando aquele solo, a gente só realmente retirou a bauxita. Depois que devolve o solo, faz todo o tratamento, monitoramento e correções necessárias para que o que existia lá volte a existir. Se era mata, se era plantas nativas, como Mata Atlântica, a gente tem que todo um viveiro para reflorestar aquela região com as mesmas espécies, não podem ser espécies diferentes. Então, se ela era mais rica em palmeiras, digamos assim, eu tenho que botar mais palmeira por hectare. Se ela era mais rica em planta rasteira, eu tenho que colocar mais plantas rasteiras. Então tudo isso é feito. Então, como eu falei, começa quando a gente ganha a concessão da área, que é esse mapeamento com um estudo prévio e um planejamento de retorno adequado. Então é um trabalho árduo aí, e com o apoio, como eu falei, fundamental de quem é especialista principalmente na flora, né, da região. A fauna é mais, tem os biólogos, mas a flora é um pouco mais complexa, né? Então você usa toda essa expertise da universidade para garantir que o que você vai fazer atinja o sucesso. E a gente tem garantido, por exemplo, se tinha, como eu falei, 10 sacas de produtividade, a gente devolve, ela tinha 12, 13 sacas de produtividade, e aí a gente garante, bom, beleza, eu retornei aquilo que eu usei de maneira igual ou melhor. Eu acho que é importante comentar, não sei, que todos sabem que, por exemplo, se era uma área
que o agricultor tinha 10 sacos por hectare. Durante a minha operação, ele é indenizado com essa mesma produtividade. Então a gente paga um royalties de uso da região e garante uma renda, não só uma renda daquilo que ele produzia, mas também daquilo que a gente tira de minério. Então, se lá tem muita bauxita de qualidade, ele também ganha um royalties dessa bauxita de qualidade daquilo que a gente retirava. Então, inclusive tem alguns casos que em certas regiões, são certos proprietários, eles até discutiam porque alguns tinham os royalties maiores que outros. Lógico, a região que uma outra área era mais produtiva, o royalties era maior, que era a área menos produtiva em bauxita, né, nesse caso, a produtividade, o royalties era menor. Então tem esses aspectos interessantes aí. Bem interessante mesmo. Eu com certeza se fosse proprietária de terras assim, eu ia querer fechar negócio com a CBA. Parece ser bem lucrativo, né, proprietário. A gente tem espaço para uma última pergunta. Alguém gostaria de colocar? Então eu vou encerrar. A última pergunta eu gostaria de colocar para o André. André, de que forma os conceitos da indústria 4.0 que foram aplicados, né, como análise de dados e inteligência artificial, contribuem para a redução das falhas e aumento de eficiência e produtividade do seu processo, por favor? Como nós vamos ter os sensores, né, conectados aos nossos fornos, isso vai dar alguns insights de quando ele falha, né? Então, quando ele falha, ele já vai ter algumas análises de parâmetros de produção e processo que vão levar o equipamento a essa falha, né? Por exemplo, um laminador que tem uma corrente, né? Que a gente mede uma corrente do laminador. Caso essa corrente atinja um determinado valor, a gente já chega próximo de um problema que esse laminador possa ocorrer. Então, quando a gente tem todos os dados, né, disponíveis para análise, a gente consegue antecipar, né, uma possível falha de algum equipamento. Então isso vai ajudar, por exemplo, né, não só nós do processo que vamos ter acesso às informações, a manutenção também vai ter, né? Então todas essas informações elas vão nos ajudar a prever se algum equipamento vai vir a falha, né? Então a gente vai ter essa previsão. Legal, muito obrigada. Pessoal, chegamos ao fim do nosso painel, então eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos vocês. Não esqueçam de, quando saírem da sala, devolverem o fone, tá? Por favor. Agradeço aos nossos painelistas, o Wellington, o Weber e o André, por terem colaborado aqui, compartilhando os seus conhecimentos com a gente. A ABAL fica à disposição para a gente conversar, qualquer desejo de aprofundar aí as discussões, de saber um pouco melhor sobre como a gente atua, eu estou super à disposição agora ou para ser acionado posteriormente também. Então, obrigada, pessoal.